Então, irmãos, esse mês nós estamos falando sobre as realidades da nova criação. Amém? Até dado o nome de uma matéria do Rema, né? Realidades da nova criação. E aí foi dada uma introdução para saber mesmo essas realidades quais são. Foi a primeira Rosana. Aí depois o pessoal ministrou sobre o espírito, a alma e o corpo, que é o que compõe o ser, né? Do homem, da mulher, da criança, é o ser trino da humanidade. É o espírito, a alma e o corpo. E aí cada um tratou numa quinta-feira aqui, né, dessas três dimensões que compõem o humano. E, irmãos, é importantíssimo saber sobre essas três dimensões, o que cada uma, né, qual área que cada uma aqui alcança, qual que é a nossa parte de fazer com essa área. Quem participou aqui dos cultos entendeu melhor essa questão da importância de saber quem somos. Amém. Porque como que nós vamos praticar o Evangelho, praticar algo para Deus, se a gente não sabe quem somos na verdade, mediante a palavra de Deus? Então, conhecer esse ser trino é importantíssimo. Tem um livrinho fininho, eu não trouxe ele, eu esqueci, mas é muito fininho, mas é uma revelação tão grandiosa, porque a gente sabendo quem nós somos, nós vamos ter o discernimento das muitas vozes que vêm no mundo, que entra aqui nessa cachola, dos sentimentos que vêm, que a gente acha que é de Deus, o que não é de Deus, e às vezes a gente pode até se desviar por conta de não ter o discernimento dessas coisas. Mas sabendo quem nós somos, nós vamos ter o discernimento. Opa, isso aqui é coisa má, está repreendido, aqui não. Mas isso aqui é de Deus, venha, me lanço para essas coisas. Então é importantíssimo, irmão, saber dessas coisas. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Sabe, Kenneth Hagin, ele trouxe essa revelação que eu acabei de citar, essa frase. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Ele demorou anos para ter essa frase formada que a gente desfruta tão facilmente aqui. Ele demorou anos para saber a diferença que tinha do espírito para a alma, porque muitas denominações, eu creio que até hoje algumas cometem esse erro de colocar espírito como alma. Mas existe uma distinção entre essas duas. E aí, quem participou dos cultos, eu não vou ter como me aprofundar nessas questões, mas eu quero trazer aqui de novo a importância de sabermos sobre isso. Se você não participou, tem um livro para indicar, que esse é O Homem em Três Dimensões, do Kenneth Hagin. Quem puder comprar, excelente livro. Ou até mesmo procurar na internet ministrações a respeito do ser trino. A sede, o Verbo da Vida ministra bastante sobre essas questões. Amém? Amém. Mas, irmãos, saber quem nós somos, espírito, alma e corpo, isso fica num raso, olhando para a palavra de Deus como um todo. Nós precisamos sempre complementar aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Amém? Uma matéria do Rema complementa a outra. Não adianta só se aprofundar em uma. Nós temos que ter um entendimento total das Escrituras. Ela está disponível para nós. E nós temos que galgar cada dia, crescer espiritualmente. Amém. E ter um entendimento espiritual no corpo é bom. Eu posso dizer que é uma base boa. Porque nós precisamos ter um entendimento da onde partiu. Nós temos um espírito, ter uma alma e habitar no corpo. Da onde que parte tudo isso? Do nosso Criador. Amém? Mas só que aconteceu o pecado, vocês estão lembrados disso? E acabou afetando esse nosso ser. E aí depois Jesus veio e renovou algumas questões do nosso ser. Como o nosso espírito é recriado no novo nascimento. Não é verdade? Então, nós precisamos ter um entendimento mais profundo da pessoa de Jesus. Ele que é o centro das Escrituras e que vai direcionar todos os temas que nós vamos nos aprofundar aqui. Precisamos ter Jesus como o foco de todos os temas. Amém? E não é diferente nesse. E a gente vai entender essa questão no que diz respeito aos frutos da justiça.
Sabe, a obra de Jesus, ela aconteceu e ela paira até os dias de hoje, até que ele volte. E está disponível essa renovação do Espírito, a oportunidade de renovar a mente com a palavra de Deus e de colocar o corpo em sujeição. Isso são os frutos da justiça. E nós vamos entender mais sobre a justiça de Deus. Amém? Amém. Então vamos entender a justiça para entender aquilo que foi ministrado lá atrás, espiritual no corpo. Abram lá em João 4, do verso 1 em diante. Aleluia. Glória. João 4, 1. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado o seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade, a mulher disse. Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, Amém. em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando Aleluia. com você. Aleluia. 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 Deixa eu achar aqui. Sabe, irmãos, aqui nessa passagem, eu estava estudando a respeito de justiça de Deus, e o Celso Fernandes me trouxe uma revelação à questão disso. Que ele falou que a mulher tinha 5 maridos, e ela estava com um 6º que não era o seu. E isso revela as dispensações da igreja.
Quem sabe ali o que é dispensação? Dispensação é um período que o Senhor teve com o povo durante certo tempo, onde ele tinha uma aliança com esse povo. A gente aprende lá em escatologia, no Rema. E essas dispensações, elas são 7. Mas ela estava citando aqui a mulher samaritana, com 5 maridos, quer dizer que são as 5 primeiras dispensações. A primeira é a dispensação da inocência, a aliança adâmica. A criação do homem, da mulher e tudo mais ali. Depois tem a dispensação era a dispensação edêmica, a primeira, que era a inocência. É a aliança edêmica, a dispensação da inocência. Depois vem a dispensação da consciência do pecado, que é a adâmica. Amém? Depois o governo do homem, é a terceira dispensação, que faz menção ao dilúvio, a dispensação noêmica, a aliança noêmica, perdão. Depois a das promessas, que faz relação à aliança abrâmica. Então, na quarta. A quinta é a lei, a dispensação da lei, que faz menção à aliança mosaica. E a sexta? Qual é a sexta? A sexta faz parte da igreja agora, é a que nós estamos passando. E o que isso tem a ver com a mulher samaritana, meu Deus do céu? Ela passou por 5 maridos. E nós passamos também, para chegarmos até aqui, por 5 dispensações. O 6º marido era o que estava representando a aliança na qual estamos passando. E ela queria se saciar. Me dá essa água viva. E ela pensando de um modo natural, que eu não quero ter mais sede. E ele falou, essa água, se você beber, você nunca mais terá sede. Essa aliança que ele estava citando é uma aliança que ia ter uma transformação dentro da pessoa. É uma transformação que ia mudar a natureza do ser humano. Todas as outras dispensações dos 5 maridos que ela teve não resolveu o problema dela. E como é que o 6º ia resolver? Qual é a probabilidade disso dar certo? Foi porque ela encontrou o mestre, o consumador, o que está à frente da 6ª dispensação. O que ia resolver a parada, que ia dar de beber e ela nunca mais ia ter sede. Pois nela ia ter uma fonte de água viva. Ia jorrar essa fonte. E está disponível para nós hoje isso. Perceba que aqui a grande questão é mudar o interior do homem. Esse tempo todo que Deus tratou com a humanidade, tempo após tempo, sabe, foi para mostrar para o homem que com as suas próprias forças eles não conseguiriam resolver nada diante de Deus. Passo a passo foi passado. E Deus desceu à altura da humanidade que estava perdida e se distanciou do próprio Criador. Ao ponto de Deus descer na altura. É que nem o pai desce na altura da criança para conversar. E Deus fez isso passo a passo, até a chegada de Jesus, para resolver o interior das pessoas. Porque não adianta nada fazer o que é certo, mas o interior está podre. Quando Jesus veio e lidou com os fariseus, os judeus, os saduceus, os zeus lá da vida, tinham embates, porque Deus escolheu os judeus como povo para ter início a essa aliança até a chegada de Cristo. Cristo era judeu. Mas havia um embate porque aqueles homens estavam mortos por dentro, mas se achavam porque tinham a lei. Eles davam as ofertas dele nas esquinas, gritando para todo mundo ouvir: ó Senhor, a minha oferta está aqui.
E tem a passagem da viúva que deu as suas 2 moedinhas. Jesus olha o coração. Aleluia. Aqueles davam do que sobravam. A viúva deu as 2 que tinha ali, mas deu de todo o coração. Amém. Ou seja, tudo começa do coração. Tudo começa no interior. Glória. E era isso que Jesus estava querendo dizer. Quando encontrou Nicodemos, rapaz, é necessário vos nascer de novo. E o cara pensando naturalmente. Rapaz, como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Sabe, Jesus veio resolver toda essa questão. Demorou um bocado, só para o homem ter a certeza de que diante de Deus, ele não ia se justificar para dizer, ó, tá pago. Esse tempo todo que passou, até a chegada de Jesus, Deus foi trabalhando com o homem, dando uma lei para ele, para dizer, ó, tá aí, cumpre aí as exigências da lei. Pode cumprir. Quem é que vai cumprir tudo? Ninguém. Porque a natureza do homem era pecaminosa. A natureza interior não estava resolvida. Amém? Amém. Antes de conhecer a Cristo, quantos aqui antes de conhecer a Cristo tentava fazer o certo, mas às vezes não conseguia? Cara, eu tentava sair de uns vícios, mas não tinha jeito. Estava eu lá de novo fazendo. Fora que sem Cristo a gente não tem a revelação, a gente não consegue enxergar as coisas. Amém. Nicodemos era um cara estudado da lei. Pô, Jesus, nascer de novo, eu tenho que voltar. Não entendia o espiritual. Mas Jesus veio, meus irmãos. Veio para mudar essa situação, para tirar as escamas dos olhos, para mudar o interior Glória. e passar a habitar dentro de cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Então perceba que o problema é a questão do interior. O homem precisa se resolver no seu interior, porque é dali que vai sair as fontes da vida. Não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse. Não adianta, meus irmãos. Paulo, ele matava, perseguia os cristãos. O cara era mestre estudado, conhecia ali cada letra. Mas mesmo assim praticava o mal. Ele se dizia ser do povo de Deus, mas perseguia aqueles que eram de Deus. Como assim? O interior. É fácil a gente, assim, às vezes não é tão impactante para nós que já nos convertemos, né? Que já passamos por essa fase, é bem mais tranquilo, mas existe um povo lá atrás que era fervoroso na questão da lei, que não abria nem para o trem. Não é verdade? Mas é necessário nós aprendermos essas questões para a gente não cair em contradições, de a gente não cair achando que com a nossa própria força nós vamos resolver a nossa situação diante de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. E como é que se deu essa transformação por dentro? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, ele tomou o nosso lugar. O lugar que era de morte. O lugar que era de afastado do Senhor. O lugar que era penoso. Jesus tomou esse lugar. Diz aqui que ele se fez o pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. A palavra conheceu aqui no grego quer dizer que ele não teve o conhecimento de uma informação. Eu não conheci o pecado por conhecer o pecado só de informação. Não, ele não conheceu o pecado na questão de relação íntima. Ele não estava na condição do homem, mas ele se veio como homem e se fez pecado. E o que Jesus tratou naquela cruz foi a condição do homem. Quando a Bíblia diz pecado, quer dizer a condição. Quando ela diz pecados, é as ações do pecador. Amém? Amém. Então, Jesus se fez pecado, ele
Ele se fez ali na condição de pecador da humanidade para pagar de uma vez essa dívida. Aleluia! Aleluia! Agora me pergunta, como é que Jesus se fez pecado? Ele cometeu o pecado para ser o pecador na cruz? Não. Hein? Não. Ele cometeu o pecado para levar os nossos pecados? Ele apenas recebeu o pecado naquela cruz, em nosso lugar. Agora me diga, o que é a justiça de Deus? É a gente procurar com as nossas próprias forças, ó, Deus, eu estou orando, viu? Tá certo? Posso me apresentar diante do Senhor, estou orando certinho. Estou fazendo devocional, estou indo para o culto. É assim, irmãos? Que a gente se diz justiça de Deus? Não. A justiça de Deus é você receber aquilo que Ele fez. Assim como Ele recebeu o pecado, nós recebemos a justiça dEle. Glória. Aleluia, irmãos. Aleluia. Sabe, a gente tem que parar desse entendimento de barganha, que às vezes a gente, se não tomar cuidado, pô, Deus, estou indo para a igreja, meu dinheiro não chega, eu dizimo. Né, amor? Putz, meu, eu estou dizimando e nada acontece. Mas nós temos que aprender a receber da justiça de Deus. A palavra diz que fomos justificados. Não fomos nós que se justificou diante de Deus. Nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo. Glória. Aleluia! Aleluia! E ainda tem gente que faz a confusão. Não, eu sou um pecador salvo. Mas eu não me... As pessoas falam que eu sou justo, a Bíblia fala que eu sou justificado, eu sou justiça de Deus, mas eu não me sinto justo. Porque tem vezes que a gente erra, não erra? Tem vezes que a gente dá umas pisadas fora. Mas não é de acordo com aquilo que nós sentimos. Não é de acordo com, às vezes, que esses erros que acontecem. Claro que tem que tomar cuidado. Se a gente conhece, a gente tem que se alinhar. Mas os nossos erros, o sangue do Cordeiro ainda está disponível, nos justificando. Basta nós irmos diante dele e falar, ó, eu fiz isso mesmo, tá, Pai? Mas eu te peço perdão. No nome de Jesus, me perdoa. Porque quem confessa os seus pecados, ele não só perdoa, mas limpa nós do mal. Amém. Aleluia, aleluia. Glória. E as pessoas têm dificuldade de entender essa justificação. Mas como? Que eu sou justiça de Deus? Como é que eu recebi isso, irmãos? Deus trabalha muito os princípios dele com semente. A questão da semeadura. Numa semente existe um poder de uma plantação toda. Deus criou lá em Gênesis as sementes para produzirem árvores que iam dar sementes e que iam dar árvores e não parou. A gente não pegou a semente do nada e plantou. Não, ela já vem seguindo um tempo. Depois que ela começou, ela não parou. Só que Adão, ele foi uma semente plantada por Deus. Mas só que ele caiu. E a semente, ela dá uma árvore e outra semente segundo a sua natureza. Você não vai ver laranja dando maçã, maçã dando laranja. Não. Maçã dá maçã, laranja dá laranja. E se Adão errou, o restante, irmãos, tudo errou. Estava com a natureza errada. Estava com a natureza pecaminosa. O pai era Satanás mesmo. Mas só que também por a semente de um outro ser. Pela semente daquele que resolveu descer dos céus. Que o plano lá em Gênesis já estava feito. Eu vou lá, descer como um homem. Ser tentado assim como eles foram. Sem pecado. Mas para ter uma ligação. Porque Ele é o próprio amor. Amém. E Ele sofreu em nosso lugar. E Ele foi semeado naquela cruz.
Romanos 5,19, porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Para de analisar a própria vida. Mas no passado eu não era uma má pessoa. Não importa, a semente era mal. E o restante também. Toda a humanidade precisa de Jesus. Amém. Sabe, eu tenho um testemunho feio, irmãos. Eu fazia coisas horríveis e tenho vergonha. Mas tem gente aqui que ia para a escola, tirava uma nota boa. Nasceu dentro da igreja. Não, como? Eu sou salvo, pelo amor de Deus. Olha o ambiente que eu estou fazendo parte. Olha as minhas ações. Mas não é essa a questão. A questão é o interior como está. E quem resolveu esse interior foi Jesus. Amém. Nós precisamos apenas receber, meus irmãos. Nós precisamos apenas receber que Ele é amor e Ele se entregou para nós. Amém. Apenas receber. Aleluia. Aleluia. Sabe, Ele plantou o unigênito para que muitos outros fossem da mesma espécie. Ele plantou o único filho, o Cordeiro Imaculado sem pecado, limpo, santo. Mas quando ele plantou, morreu. E não só morreu, irmãos. Foi triste o negócio. Mas também ele ressuscitou. Aleluia. Para dizer que também, quando nós nos identificássemos com essa morte, nós também nos identificássemos com a ressurreição. Porque a obra foi completa. Ao ponto de nós termos essa transformação divina por conta de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, e a semente não para de produzir. Depois que Jesus se plantou, meus irmãos, a igreja primitiva começou e estamos aqui. Firmes e constantes. Onde nós cremos que as gerações que vão por vir aí, netos, bisnetos, e as próximas, e essas sementes não vão parar. Irmãos, depois de 2000 anos, essa Bíblia ainda continua sendo a mesma. Tem as traduções dos originais e eles fazem estudos para ver como é que está as comparações das traduções. Irmãos, são poucas coisas que mudam, mas o essencial está ali. Porque é o Deus que se importa conosco, que está fazendo isso. Existe uma mão poderosa do Senhor que está fazendo a palavra avançar. Para que essa semente seja plantada em nossos corações e haja transformação de vida. Isso é a justiça de Deus. Aleluia. A humanidade toda estava em Adão. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, crendo no nosso coração, confessando com a nossa boca, Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. A semente que era incorruptível, ela passa a ser, a semente que era corruptível, ela passa a ser incorruptível. E há uma transformação, meus irmãos. Aleluia. Olha só, João 12, do 23 ao 24, Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ele está falando dele mesmo sendo plantado, morto, para que hoje nós fôssemos os próximos filhos do Senhor. Aleluia. Ele se lançou, morreu. A semente não tem que morrer para produzir, irmãos, naturalmente falando. Esse é um princípio divino, não só de finanças, mas da justiça, do amor. Aleluia. Sabe? E se ele se plantou e veio outras sementes parecidas, irmãos, nós podemos colocar no patamar de Jesus. Ah, não, que isso? Que isso o quê, irmãos? Vamos quebrar esse negócio aí.
Quando nós estivermos orando, é como Jesus estivesse orando. Amém. Amém. O amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por nós. Aleluia. Nós fazemos parte de uma natureza, de uma semente. E temos que tomar posse disso. Não somos inferior a Jesus e nem superior. Ele é nosso irmão mais velho. Aleluia. Sabe, tem gente que se acha indigna. Vamos parar com isso. Vamos quebrar isso. Foi o sangue do Cordeiro que foi derramado para que a gente tivesse essa posição de igualdade com Jesus. Estamos assentados à destra dele. Eu digo numa posição espiritual. Ele nos deu o seu nome para continuar a obra que ele começou. Aleluia. Aleluia. Temos que nos parar de se sentir indigno diante de Deus, de tentar procurar formas para se justificar diante de Deus. A gente tem que receber somente e fluir. A gente não faz as coisas para se tornar justo diante de Deus. Não, nós recebemos da justiça e por isso praticamos obras da justiça. Aleluia. A transformação vem quando nós reconhecemos quem Ele é. Por isso que é importante saber quem Ele é, porque aí sim, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo, mas tudo mediante a Jesus Cristo. Aleluia. Tudo de acordo com Jesus Cristo. Nada vem de mim. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. No sentido, a gente não pode resolver nada, meus irmãos, diante de Deus. Nada. Foi Jesus que se colocou na brecha e assumiu o papel de nosso substituto. Aleluia. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor de Deus que tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Tem aí? Oh meu Deus, aqui, ó. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois neste mundo somos como Jesus. Aleluia. Nós somos como Ele. Por isso que nós estamos confiantes de viver essa vida, de avançar no Evangelho e chegar naquele dia glorioso. Pai, bora lá. Qual é o meu galardão? Estou pronto, Pai. Porque estamos igualados nessa posição, igualados com Jesus, meus irmãos. Não é pecado. Não é desmerecedor. Jesus não é mais amado do que nós, pelo amor de Deus. Aleluia! Nós precisamos aprender a receber essas coisas, meus irmãos, a destravar certos tipos de pensamentos que são fortalezas dentro de nós. E a gente precisa ir com força. Se você está sentindo uma deficiência nessa parte, de se sentir digno diante do Senhor, rapaz, vai ler livros, vai ouvir ministrações. Esse é um curto período que a gente tem para despertar algo aí, de dar um start. Mas você tem que avançar com as suas próprias pernas, eu tenho que avançar com as minhas próprias pernas. Aleluia! Nós temos que fazer a nossa parte. Não é que a graça está aí que podemos viver de qualquer jeito. Não, está tudo resolvido então. Negativo. Nós temos que receber e viver segundo essa justiça de Deus. Não é somente receber. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, isso faz com que a gente tome aquele cuidado do calcanhar fazer assim. Porque se a gente tiver essa consciência de justiça, se a gente mantiver essa consciência de justiça, e nós somos justificados por Jesus, meus irmãos, a gente sem Ele não pode fazer nada.
Sem ele não adianta nada. Vamos nadar no seco, vai dar errado, pode ter certeza. Não, estou ministrando bem, estou fluindo bem, estou no reino, as coisas vão avançar, porque eu estou fazendo. Ah, tá. A nossa parte é fazer com que Jesus seja conhecido dentro de nós. E essa consciência cresça e cresça. Para que a gente faça a obra da justiça e glorifique ao Senhor. Amém? Rapaz, imagina a consciência de orar como Jesus orou. Eu lembro da passagem de João 11, 41. Então tirem a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe, a oração que nós fazemos com o Pai de pedir, não é querendo convencer Ele não, irmãos. A gente não vai pedir para receber. A gente vai pedir para tomar posse, porque já é nosso. Amém. O receber já foi liberado. Pai, eu sei que você me ouve. A mesma posição que Jesus se encontra, irmãos, é a nossa posição. Isso é humildade. Humildade não é ser, ai não, eu não posso dar com roupas boas, pelo amor de Deus, eu sou crente. Eu não posso ter o alimento melhor na minha casa, as coisas boas da vida, porque isso pode me contaminar. Ai, eu sou crente, eu sou humilde. Está repreendido. Está repreendido. Humildade é reconhecer aquilo que Jesus fez por nós e andar conforme o que Ele fez por nós. Amém. Porque existe uma obra de substituição, meus irmãos. Existem dois princípios dentro da justiça de Deus. A identificação que a gente citou agora, de se identificar com aquilo que Ele fez por nós, que nos colocou na mesma posição que Ele. Nós precisamos nos identificar com Cristo, mas existe outro princípio da justiça que é a substituição. E a substituição é a que às vezes está pegando os irmãos. Porque eles olham para a sua vida e esquecem de Jesus. Eles olham para aquilo que eles estão passando, para aquilo que a família dele trouxe, até a chegada dele com a família dele. Ah, não, eu não vou ter essas coisas não, pelo amor de Deus. Eu fui acostumado assim e vai fluir assim. Sabe, coisas enraizadas que vêm de família para família, que vem aí que você está se alimentando do mundo, ou eu. Mas nós precisamos nos ligar na obra da substituição. O princípio da substituição, perdão. Porque Jesus se fez pecado para que a gente fosse o quê? Justiça. Ele se fez enfermo, doente na cruz para que a gente fosse o quê? Curado, saúde divina. Amém. Ele se fez miserável para que a gente fosse o quê? Rico. Ele se esvaziou do Espírito para que a gente se enchesse dele. Obra substitutiva. Ele tomou o nosso lugar, irmãos. Aleluia. Não importa o que a nossa família passou ou deixou de passar, o que a gente plantou até agora. Vamos nos conectar com Jesus, nos identificando com Ele e se ligando nessa substituição. É para mim, é para você. Amém. Uma vida abundante. Amém. Jesus, não fala lá, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para substituir. Eu morri mesmo para que você fosse tudo isso. Saudável, rico, tivesse intimidade com o Pai, cheio do Espírito. Aleluia. Aleluia. Ele se tornou servo para que a gente fosse filho. Meu Deus do céu. Se a gente para analisar isso, a barganha na nossa vida acaba, meus irmãos. A gente não cai mais nessa conversinha de eu vou para a igreja para resolver a minha situação. Não, a gente vai para a igreja para se encher da palavra. Para ter a consciência daquilo que Jesus fez. Porque quando nós temos consciência de tudo aquilo que Ele passou na cruz, se a gente for ler lá, eu lembro até do filme lá, o Paixão de Cristo. Pelo amor de Deus.
Se a gente se depara com isso e se mantém nessa consciência, meus irmãos, pode ter certeza que o processo de santificação é garantido em nossas vidas. A gente é um crente de fato. A gente para de tropeçar em coisas que nós já conhecemos. Por conta do quê? Da consciência da obra da justiça. É bom ouvir sobre prosperidade. É bom ouvir sobre família. Sabe, a gente não pode perder o foco dessas coisas. Assim como justiça de Deus. A gente precisa estar se alimentando constantemente. Venho falar novamente. Por isso, congregue. Amém. Amém. Porque no mês vai falar sobre justiça. No outro vai falar sobre outro tema. Congregue. Faça o seu devocional diário. Ore, leia, estude a palavra. Irmãos, depende de cada um de nós. Amém. Se a gente não se levantar e ir diante da mesa e pegar aquilo que já é nosso, pelo amor de Deus, meus irmãos. Eu vejo gente aí fora que eu conheci como crente, mas por conta de um monte de doutrina errada. A pessoa vive cansada vivendo no evangelho, achando que é luta atrás de luta. Tem que batalhar com o diabo, vamos lá, mais um dia. Achando que isso vai justificar ela no dia do juízo. E as pessoas passam anos, meus irmãos. Eu vejo aqui gente conhecida, que faz tempo que está aqui. Nós temos essa revelação, meus irmãos. Pelo amor de Deus, cara, é hora da gente mudar. Amém. É hora da gente avançar. Porque Jesus estava falando com a mulher samaritana e ele falou algo de não só saciar a sede dela. Tem crente que só quer receber. Opa, recebi pregação boa e quer dar pitaco. E não só isso, dar pitaco, se for ruim, inflama um monte de gente. Cara, eu não gostei não, a atitude lá do cabo, pelo amor de Deus. Só quer receber. Mas Jesus falou para a mulher samaritana, ó, eu não só vou te dar, saciar a sua sede, eu vou fazer você fonte de água viva. Deus não vai ficar descendo do céu e dando para o povo como ele estava antigamente, não. Ele está esperando os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses estão conectados com o Pai e estão com a disponibilidade da fonte dentro deles. Aleluia. Porque a fonte, ela não só alimenta nós, ela é tão abundante, ela jorra ao ponto que alimenta outros. A gente tem que parar com essa ideia de só receber, meus irmãos. Tem que dar um start de não só buscar ao Senhor para melhorar a sua família. Existe um reino que precisa ser avançado. E Deus nos fez fonte. Amém. Não um vaso que só recebe, ponto e acabou. Nós somos fonte de água viva. Sabe, eu tenho que tratar com os meus liderados. Porque muitos acham, não só eles, mas muita gente acha que púlpito é o ápice do ministério. Cheguei aqui, nossa, agora eu estou fazendo a obra do Senhor. As pessoas estão me vendo. Eu estou pregando, eu estou olhando nos olhos dela, elas estão recebendo, aleluia. Meus irmãos, tem muito chamado na igreja. E para esse púlpito aqui não dá conta. Tem gente que é chamado para quê? Mas sabe o que a gente tem que aprender? A fazer o nosso púlpito. Amém. A nossa vida diária. Se a gente recebeu um culto de noite, estou pronto, Espírito Santo. Quer que eu mande mensagem para quem? Quer que eu ore por quem? Amém. Quer que eu imponha as mãos por quem? Faça o seu púlpito. Amém. Aqui não é o ápice não das coisas. Se tirar isso aqui de alguns, acabou a pessoa. Não vem mais na igreja. Pô, não está me colocando para ministrar? Olha o tanto de coisa que tem para a gente fazer, irmãos. Olha quantos departamentos nós temos na igreja.
E pode ficar tranquilo, que se o seu chamado for aqui, Deus vai fazer uma revirada para você chegar aqui. Amém. Pode ter certeza. Então a gente tem que ter como fonte e não achar que é de algum jeito que a gente vai dar disponibilizar essa fonte para as pessoas nos nossos achômetros. Sabe, para eu gravar esse canal do YouTube, pelo amor de Deus, eu resisti, cara. A Pan sabe mais do que ninguém. Mas Deus não desiste de nós, meus irmãos. Amém. Deus, ele insiste, ó, vai lá. Mas Senhor, a gente se pega nos nossos achômetros, nós nos pegamos nas nossas seguranças, achando que é de um jeito, mas Deus está mostrando um outro, e esse outro é 1000 vezes melhor. Amém. Então vamos sair dessa posição de receber e só receber.